Vamos lá, vamos dar mais um início a mais uma live aqui no Instagram. Hoje falando sobre o tema efeito sanfona. Vamos lá, vamos dar início. Fala, Brunão. Vamos lá, esperar o pessoal chegar certinho para que possamos iniciar a live, né? Ponto. Pois bem, toda terça-feira está acontecendo agora essa sessão de lives, né? Então, falando sobre temas que são muito pertinentes à nutrição, né? Grande Bruno sofreu bastante com isso, está na hora de parar de sofrer com isso, parar de sofrer com o efeito sanfona. Hello, Rafa, como é que você está? Tudo bem? Tudo certinho aí pra galera. Vamos chegando, justamente para poder esperar aí um tempinho para todo mundo estar presente na live e a gente iniciar essa super apresentação. Grande Dil, seja muito bem-vindo. Todas as perguntas serão tiradas ao final da live, tá? Então existe aqui embaixo um íconezinho para que você deposite a sua pergunta e ao final da apresentação eu vou tirar as dúvidas de vocês sobre a temática, tá? Sobre o tema que é efeito sanfona. Arrumando as marmitas e assistindo a live, exatamente. O nome disso é otimização de tempo, né? Justamente para poder unir o útil ao agradável, e principalmente Rafa, que é uma pessoa super bem organizada em relação às suas marmitas. Estão ouvindo fole? É o meu efeito sanfona. Excelente, Gil. Já vai acabar esse efeito sanfona. Perfeito? Bom, eu espero que vocês tenham anotado as dúvidas de vocês, tudo certinho, tá? Se vocês estiverem me ouvindo bem, né, me vendo bem, por favor, coloque aí nos comentários. Já bota aí, ó, tá ouvindo bem? Estão conseguindo entender certinho? Tá tendo algum atraso? Me contem aí, por favor, no chat. Boa noite, Dona Marli. Aí, ó, todo mundo presente aqui, certinho. Boa noite, Fernando. Pois bem, vamos dar início então à apresentação do efeito sanfona, né? Ou também conhecido como o efeito rebote. Muitas das pessoas, né, passam por efeito sanfona, sofrem do efeito sanfona e muitas das vezes não reconhecem, não sabem ainda que esse efeito ele é muito comum na vida das pessoas que querem perder peso, de pessoas que têm um excesso de peso, que têm um sobrepeso e buscam o emagrecimento. Então isso é muito comum e não tem uma justificativa apenas num quesito de vontade, né? Então a primeira ressalva que a gente faz hoje é sobre essa questão de que o próprio ganhar peso, né, o próprio engordar é um processo atrelado a uma força de vontade, né? Então isso é incoerente, né? Isso não é correlato, justamente porque existem muitos fatores envolvidos no ganho de peso corporal e não apenas um quesito de vontade, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa deixar clara é o que é o efeito sanfona, né? Então o efeito sanfona ele passa por um processo no qual você tem um peso X, vamos supor aqui que fulana tem um peso de 80 quilos. E esse peso de 80 quilos, ela é determinada a poder perder peso, assume ali a responsabilidade de realizar uma dieta por ela mesma, né? Faz uma dieta super restritiva, ela que adora pão, ela que adora chocolate, ela que adora tudo isso, ela fala assim, não, agora acabou, o mundo vai mudar, a minha vida agora é outra e eu vou começar agora a perder peso, né? E a minha meta é que eu perca pelo menos 10 quilos aqui em um mês. E aí ela, né, fulana determinada, fulana cheia de força de vontade, vai lá e sai cortando tudo. Faz dieta da maçã, que fica o dia inteiro só comendo uma maçã. Faz dieta do chá, faz dieta da lua, faz dieta de tudo. Nessa que fulana faz a dieta,
ela diz respeito a várias questões da nutrição que a gente considera importante, né? Mas no final das contas ela perde os 70 quilos, né? E ela acabou agora de atingir o resultado que ela estava querendo, 70 quilos, né? Tá lá com os cabelos quebradiços, tá lá meio triste, o corpo um pouco flácido, mas ela alcançou os 70 quilos. E aí ela vai lá e, pelo efeito natural da vida, fala, estou agora fora de dieta. E aí ela começa a comer as outras coisas. E aí ela começa a parar de comer só maçã. E ela começa a parar agora de comer só aquilo que era da lua, né? E aí ela começa claramente a subir o peso. E aí o que ela se impressiona é que o peso não para nos 80 quilos, que era o peso inicial que ela tinha antes do projeto verão dela. O peso ultrapassa, vai para 85 quilos, 84 quilos. E a grande pergunta é, o que foi isso que aconteceu com fulana que fez com que ela ganhasse esse peso? E isso, né? Fulana acabou de passar pela excelência do efeito sanfona, né? E ali ela sofreu todos os efeitos do efeito sanfona, que logo após ter uma dieta super restrita é comer a mais, super compensar aquilo que estava em déficit, super compensar aquilo que estava em falta, e aí ela acaba agora ganhando peso novamente e ganhando a mais do que ela tinha lá no início, né? E aí fez a sanfona, você diminuiu e você aumentou mais do que a fase inicial, tá? E aí, qual é a grande questão do porquê tudo isso acontece? Primeira coisa que a gente precisa deixar claro é de por que nós, humanos, né, nós acumulamos gordura como fonte de energia. Por que nós acumulamos gordura em um tecido nosso? Por que nós acumulamos gordura no nosso corpo? Você sabe o porquê? Se você souber, por favor, fala assim, eu sei, bote aqui no chat, eu sei. Se você não souber, você pode colocar eu não sei, que tá tudo tranquilo, porque eu vou explicar agora. Você sabe por que nosso corpo acumula gordura? E você sabe por que o nosso corpo, depois que você passa por uma dieta muito restrita, porque ele ganha mais peso do que o peso inicial, que também é a pergunta fundamental do efeito sanfona. A primeira coisa que nós precisamos deixar claro é que para o nosso corpo, gordura, tecido adiposo, dobrinha cutânea que nós temos assim, né? Você pega a nossa dobrinha cutânea, o pneuzinho lateral, né? O buchinho. Essa gordurinha que nós temos armazenada no nosso corpo, para nós, para o nosso físico, isso serve como reserva de energia. Reserva de energia. Para o nosso corpo, o tecido adiposo ele é um tecido que ele gasta pouca energia para se manter, fácil de acumular e não tem limites. Além disso, é uma moeda super energética. Não sei se você sabe, mas cada 1 grama de carboidrato possui 4 quilocalorias. E cada 1 grama de gordura possui 9 quilocalorias, ou seja, mais que o dobro. Então a gordura corporal ela é uma moeda extremamente energética dentro de um tecido que tem baixa atividade de queimar gordura, de queimar energia, e nós não temos limites, né? Então perceba muito bem que massa muscular nós temos limite. Carboidratos nós acumulamos no nosso corpo na forma de glicogênio, no nosso músculo, no nosso fígado, nós temos limite, mas gordura corporal nós não temos limite e existe uma razão biológica para isso, que é de fato que a gordura corporal ela serve como reserva de energia. É aquela questão de que o corpo ele pensa financeiramente, de forma financeiramente eficiente. Ele pensa assim, putz, vai que fulana, que foi o nosso caso, né? Fulana deixa de acessar comida, ela não consegue mais acessar comida, ela vai passar fome por um longo período. E aí, como é que a gente sobrevive? Como é que a gente mantém um coração batendo? Como é que a gente mantém um cérebro funcionante? Se ela precisar correr de algum animal, como é que a gente mantém energia nessas células musculares da coxa dela para correr? Então, a gordura corporal é a reserva de energia. Então, é como se fosse a nossa conta poupança. A gente deixa ali para uma eventual questão e a gente não acessa ela o tempo inteiro, né? A não ser em momentos de grande necessidade. E é assim que o tecido adiposo é para nós. E é por isso que o seu corpo ele não está nem aí para o seu projeto do verão. Ele vai priorizar manter a reserva de energia, que é a gordura, e queima-se o resto aí, meu amigo, que você não usa, tecido muscular, o que você quiser, que vai queimar. Então, para nós, para o nosso corpo,
A gordura é a fonte de energia, é a reserva de energia. E ela é a última reserva que a gente utiliza para queimar, justamente porque depende da nossa sobrevivência. Aí quando fulana, que me inventou lá no início, né, nos seus 80 quilos, eu falo, eu vou emagrecer, projeto verão, vai ser daquele jeito, com aquela swingueira, molência. Ela fala assim, vou agora só maçã. O que ela está fazendo? Ela está se privando de forma excessiva de calorias e isso faz com que o corpo entenda, nossa, fulana não está tendo acesso à comida. Fulana está passando por momentos de privação. Então, já que ela está passando por um momento de privação, segura a onda aí do gasto energético. Segura a onda aí, não queima muita gordura, porque gordura é reserva, ela está um pouco, privada disso tudo. Então, a gente tem que manter nossa reserva e vai liberando aos pouquinhos, bem aos pouquinhos. Mas aí, fulana, quando acaba a dieta mirabolante dela, ela faz o quê? Come pra caramba. Ela come demais, come o excesso, porque ela já atingiu a meta dela. Então, como ela vai comer muito, o corpo fala, agora sim, então agora a gente acumula. Porque se a gente já viu que ela picou lá um mês em restrição muito severa, vai que ela não inventa de novo de fazer isso, né? Então, a gente precisa manter uma reserva suficiente para que na próxima vez que ela me invente uma macacada dessa, a gente esteja já preparado e a gente não vá passar por aperto. Então o corpo rapidamente ele faz questão de fazer uma nova estocagem, de fazer com que ela aumente aquela reserva de gordura novamente. E aí nós temos esse período compensatório, tá? Então o que acontece? O que de forma simplista levaria ao efeito sanfona? A primeira coisa é a questão do déficit energético acentuado, mas o agravante disso vem depois. Isso vai depender de 3 fatores que nós vamos falar mais à frente, mas de forma simplista, o efeito sanfona acontece por uma supercompensação gerada após uma privação energética. O que quer dizer isso? Significa que o efeito sanfona ele é uma medida de compensação de você bater um rodízio logo depois de passar um período de fome, se você for bem simplista, tá? E aí você tem esse primeiro movimento de supercompensar porque estava em déficit. O segundo, quando você atinge uma meta, você fala, eu mereço, então eu vou me jogar ali no rodízio, eu vou me bagaçar e tudo mais, e dieta para cima, e nunca mais consegue manter o resultado. Por quê? Como é de costume, é um planejamento de curto prazo, de um mês, tá? E principalmente devido a uma alteração hormonal que acentua todo esse movimento de supercompensação, tá? Então é importante levar em consideração o seguinte: o que faz uma pessoa ganhar peso, subir peso, ganhar gordura corporal? São basicamente 3 coisas. A primeira delas é uma questão de você comer a mais do que você gasta, Você come muitos alimentos hipercalóricos para o gasto energético que você possui. Esse é o fator. Se você come a mais do que você gasta, você vai ganhar peso. Isso é invariável. Então isso a gente regula na alimentação, dentro da nutrição. O segundo ponto, ele é basicamente a mesma coisa, só que de forma contrária. É você gastar menos do que você consome. Porque eu falei que seriam 2 fatores diferentes. Porque o primeiro fator é você consumir a mais do que você gasta. Ou seja, quando você opta por um alimento que tem um valor calórico muito maior para poder saciar a sua fome de bicho doido. O segundo ponto envolve uma questão que é a atividade física, que é o gasto energético de um treinamento físico. Então é diferente do primeiro. Tem muita gente que tem um consumo calórico elevadíssimo, mas por quê? Tem uma grande intensidade de treinamento, uma rotina de treinamento muito puxada. E isso faz com que essa pessoa, por exemplo, não ganhe peso, apesar de ter um consumo energético mais elevado. E o terceiro ponto, que é um dos 3 pilares, é a questão da privação do sono. Se você tem um sono de baixa qualidade, se você não consegue dormir bem, ou ainda você não dorme com excelência, seu emagrecimento ele fica prejudicado. E você tem alguns gatilhos que fazem com que você acumule mais gordura, seja pelo aumento de cortisol, do estresse,
seja ainda porque você tem uma baixa liberação do hormônio de crescimento, GH, durante o período noturno, isso faz com que você não queime muita gordura de forma eficiente, seja porque a privação do sono diminui seus níveis de testosterona, seja ainda porque quando você tem um sono mal dormido, você aumenta a produção de hormônios que te dão mais fome, e é por isso que quando você perde noite de sono, você fica uma formiguinha, uma pessoa que adora comer um petisquinho ali no meio da tarde, e aí isso é consequência da privação do sono. Tá? Ou ainda que existe uma liberação de hormônio que está envolvido com a saciedade e aí ele fica inibido. Ou seja, você vai comer e você tem uma percepção de saciedade muito distante. Então você come e não sabe se está saciado ou não. E aí você só sabe lá na frente, quando você já está empanzinado. Então é os 3 fatores, né? Consumo energético, gasto energético e privação do sono. Mas os 3 pontos que eu queria trazer para vocês hoje aqui também são macro, são acima destes e regulam essas questões. Quando nós falamos de efeito sanfona, a gente fala de um processo que ele não acontece apenas em 2 meses, em 3 meses. O efeito sanfona ele pode acontecer em uma pessoa em 3 anos. Ou seja, uma pessoa pode perder peso durante um ano inteiro e nos 2 próximos anos ela ganhar novamente o peso. Ela recuperar o peso. E isso acontece por esses 3 fatores que nós vamos falar agora, né? São 3 grandes fatores. O primeiro fator é um fator que a gente fala de equilíbrio fisiológico, que aqui a gente chama também de homeostase, né? Então, nosso corpo, a partir do momento que ele passa por uma estratégia de privação, como eu falei para vocês, ele sente aquilo como uma ameaça. Ele percebe aquilo como algo que desregulou tudo, porque ele botou o seu corpo num momento de instabilidade que não sabe se vai ter comida lá na frente, não sabe se vai ter uma fonte de carboidrato e tudo mais, e aí isso prejudica o nosso equilíbrio fisiológico. Então o primeiro fator é um fator que a gente fala que é o fator de equilíbrio fisiológico ou de homeostase. O segundo fator é um fator importantíssimo e que eu vejo muita gente pecando nesse ponto aqui, que é o fator, você sabe me dizer, que é o fator ambiental. Este é um fator que tem um peso muito, muito forte, principalmente hoje, século XXI. E o terceiro e último é um fator que a gente trabalha muito dentro do consultório também, que é um fator comportamental, tá? E nós vamos falar sobre os 3. E aí eu vou trazer para você as 3 grandes questões relacionadas a esses fatores e como, porque a grande questão dessa live é essa, né? Como a gente pode melhorar, o que a gente deve fazer para que estes fatores que fazem com que a gente reganhe o peso, né? Que a gente passe pelo efeito sanfona, ou seja, a gente perdeu peso, emagreceu, está bem definido, percentual de gordura baixinho, tal. Como é que a gente faz que a gente mantenha esses resultados e não reganhe o peso novamente? Como é que a gente faz para manter isso tudo, né? Antes disso, eu queria saber de vocês que estão aqui já na live, qual o objetivo principal de vocês? O objetivo principal de vocês é o emagrecimento, o objetivo principal de vocês é a hipertrofia, é um desempenho, um aumento de desempenho no esporte. Bote aqui no chat, por favor, só para eu ter uma dimensão de todos vocês que estão aqui assistindo, por favor. Massa. Hipertrofia, show de bola, Tino. Pois bem, podem ir falando aí. Emagrecimento, boa. Emagrecimento, todo mundo sofre de um efeito meio que sanfona, mas as pessoas que buscam emagrecimento são as pessoas que são mais afetadas por esse efeito, tá? E justamente por causa dessa questão do tecido adiposo, principalmente, está ali envolvido com a regulação. Tá, vamos lá, galera. O primeiro ponto que a gente precisa ressaltar são os fatores homeostáticos. Foram o primeiro fator que eu citei anteriormente, né? Então, o fator que, se você está em um processo de emagrecimento, você passa por uma estratégia extremamente privativa, né? Extremamente restrita, né? Fulana, vocês viram um caso lá no início, fulana adora um chocolate, adora um pão. Então, vocês visualizam fulana lá em dieta hardcore, negando pão, negando chocolate,
comendo brócolis, comendo tapioca, não sei, pensando que aquilo ali vai dar o resultado dela. Quando ela acabar a estratégia, o que ela vai fazer? Supercompensação de pão. Vai comer chocolate como se não houvesse um amanhã, né? E isso não acontece só porque fulana perdeu a força de vontade. Isso acontece porque esse período de privação que nós passamos, que a pessoa passa numa estratégia muito restrita, na verdade, ela tem uma desregulação de alguns neuropeptídeos e de alguns hormônios. Eu ressalto aqui, para ficar até mais fácil, 2 hormônios que são a grelina e a leptina. E essa desregulação feita pela estratégia de muita restrição, ela vai ter um efeito colateral muitas das vezes durante o processo, como também após o processo. Lembra que eu falei para vocês que o efeito sanfona, ele não é um efeito que acontece apenas em 1 mês ou 2 meses, ele pode acontecer durante anos que a pessoa perca peso, né? Então, essas 2 regulações, o que elas vão gerar no nosso corpo? A grelina, gente, ela tem um papel importante em aumentar a nossa fome. Então, quando você aumenta a liberação de grelina, o seu corpo sinaliza: ó, minha amiga, fome, meu amigo, tá na hora de comer. O quê? Você dê seus pulos, mas a gente tem que comer. Normalmente, quando a gente tem essa vontade de comer, são alimentos energéticos, que a gente chama, hipercalóricos. São normalmente alimentos industrializados, alimentos ricos em açúcares, muitas das vezes alimentos que a gente nem tem noção do quanto que a gente come. E isso porque existe uma segunda desregulação, que é a regulação da leptina. Normalmente, quando você está em uma restrição muito alta, você diminui a liberação de leptina. Diminuir a liberação de leptina, a leptina ela fala pra gente assim, ó, tá com fome, tava com fome, acabou a fome, entendeu? Pode comer, pode parar de comer aí, porque a saciedade chegou. Então, se você, quando tem uma restrição calórica muito severa, está dentro do efeito sanfona, ou você está ali, por exemplo, numa privação de sono também que tem esse efeito, você aumenta o hormônio que te dá mais fome e você diminui o hormônio que te dá mais saciedade, é uma combinação excepcional para que você, de fato, destrua em um rodízio, para que você, de fato, coma até o reboco da parede nessas situações. E isso, galera, é hormonal. Independe de força de vontade. Isso é uma questão que você não tem como controlar de uma forma singela como força de vontade, tá? Uma segunda questão que gera o efeito que a gente chama compensatório, e principalmente um efeito compensatório de alimentos que a gente tem aquele apreço, sabe? Um chocolate, no caso de fulana, um pão, no caso de fulana, no caso de Gabriel, é um japonês, uma pizza, né? Qual é o alimento que você fala assim, nossa, quando eu vou comer, chega, não tem limite, se eu não tiver uma consciência bem certinha, controlado, o bicho pega, né? Então, você sabe qual é esse alimento. E isso também acontece por uma desregulação de neurotransmissores, né? E isso faz com que nós tenhamos um gatilho de recompensa hedônica por aquilo que nos dá prazer. Então, quando você passa por um momento muito grande de privação alimentar, restringindo calorias, você acaba sentindo mais necessidade em comer alimentos hiperpalatáveis, alimentos que tem aquele paladar sensacional para você, aquele alimento que dá um prazer para você. E isso é causado também por um desnível de neurotransmissores, fazendo com que você tenha uma inativação de hipotálamo e reforçando essas vias hedônicas, que são vias relacionadas a um prazer. Ou, em outras palavras, trocando em outros botões para você não ficar confuso com hipotálamo, é você passar por uma passagem tão difícil da sua vida, tão triste, que você quer muito colocar uma recompensa que, de fato, recompense tudo isso que você sofreu. E aí isso faz com que você, de fato, exagere, de fato, cometa um excesso, né? E aí, bola de neve, minha amiga, porque uma vez que você sentiu isso aí, você fala, nossa, isso aqui que é pra mim, e nada, dieta de maçã, esse povo aí que leva marmita pra rua é tudo doido, porque, meu Deus, como é que eu deixei de comer meu chocolate? E aí começa toda essa hiperativação de tudo isso, tá? Então sua vida fica tão triste que você começa a ficar mais movido pelo prazer daquele alimento, tá? E aí o que você deve fazer para que este fator
fator da homeostase seja inibido, seja de fato minimizado durante um processo de emagrecimento, para que você não sofra do efeito sanfona. O primeiro e mais óbvio é você não fazer uma dieta super restrita. Então, o grande caso que a gente vê hoje em dia de terrorismo nutricional, a pessoa, não pode comer pão, e no leite mata, e tal coisa, destrói o seu rim, sabe? Tem muita informação hoje em dia, e muita informação que ela é errônea, porque ela está errada. E muita gente, às vezes, por falta de uma orientação de um profissional, acaba cometendo esse tipo de erro e faz com que ela prejudique a própria saúde. E principalmente o próprio psicológico, o seu emocional, tudo fica abalado por causa desse tipo de efeito sanfona. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma dieta que seja possível dentro da sua rotina, onde você tenha os alimentos que você mais goste de consumir, que não seja super restrita. Então, quando a gente faz, nós nutricionistas, a gente faz a dieta de um paciente, a gente não visa ali restringir ele do prazer. Muito pelo contrário, visa ter uma dieta, uma alimentação mais saudável dentro da realidade que ele pode. Nossa, eu não tenho condições de comer vegetais nesse horário. Tudo bem, a gente vai comer vegetais em outro horário, vamos ver como a gente faz isso. Compra vegetais congelados, faz isso, pede marmita. Então você tem formas de você manusear aquilo dali. Nossa, Gabriel, eu não consigo. Se fulana faz parte aqui do consultório, como é que ela faz? Gabriel, eu adoro chocolate, mas eu vou cortar 100%. Eu falo, calma lá. Se o chocolate te dá muito prazer, se o chocolate você come todos os dias, ele tem que estar no seu plano nutricional. Tem que estar no seu plano nutricional. Vai ter uma quantidade específica, calculada, ou seja, eu estabeleci que aquela quantidade ali não vai interferir no seu emagrecimento. E aí você sabe lidar com aquele alimento dentro do seu dia a dia. E você tem um emagrecimento que depois de, vamos supor que fulana veio aqui no primeiro mês, depois passou 60 dias, aconteceu alguma coisa, ela não conseguiu voltar, mas ela está seguindo o plano, e passa 90 dias, ela está seguindo o plano também, ela não vai ligar para mim e falar, meu Deus do céu, Gabriel, quando que eu vou poder comer isso, Gabriel? Não vai existir isso, porque a dieta não tem essa característica super restrita, porque a dieta ela precisa ser possível de ser realizada em um mês, como durante a vida inteira. Assim como os ensinamentos dentro da própria alimentação, que eu vou tocar nesse ponto. Né? Então o cardápio precisa ser possível de ser executado. Existem momentos de refeições livres também, né? Dependendo da velocidade que o paciente quer o resultado, ele consegue ter isso muito bem com refeições livres planejadas. Gabriel quer comer um japonês, Gabriel quer comer uma pizza, uma acarajé, comida baiana, tudo isso pode não estar dentro do plano nutricional, é descrito, né? É o momento de você se libertar, o momento de você fazer uma refeição que lhe apetece, está planejado, mas também não é nunca mais você vai poder comer isso, tá? Ter um acompanhamento nutricional, esse é um dos principais fatores. A maioria das pessoas que sofrem de efeito sanfona ou que sofrem de ganhos de obtenção de um resultado, né, perda de peso e depois que não conseguem manter, são pessoas que normalmente não estão em acompanhamento nutricional. São pessoas às vezes que foram numa consulta só, pegou uma dieta, seguiu e sumiu. Seguiu e não foi acompanhada. Não foi ajustada para cada uma das etapas. Então, o acompanhamento nutricional durante todo o processo de emagrecimento, ele é fundamental para que você, além de obter bons resultados, saiba como manter esses resultados. Como que esses resultados se tornam sustentáveis na sua vida, tá? As estratégias, elas precisam evoluir com o tempo, então por mais que às vezes a gente faz uma estratégia nutricional, a gente tem etapas, né? A gente tem um aumento de calorias, diminuição de calorias, a mudança de macronutrientes, de proteínas, carboidratos, gorduras. A estratégia ela modifica de acordo com a rotina para que você não fique na mesmice muitas das vezes do plano nutricional, e tudo aquilo ali está planejado para a sua especificidade. E lembrar que perda de peso, a perda de peso ela é sempre gradativa. E ela nunca deve ser uma perda muito abrupta do dia para a noite. Pessoas que perdem peso tão rápido, ganham o peso rápido também, por causa do efeito rebote da ameaça que nós temos no nosso corpo. Então, quando você tiver em uma estratégia nutricional, você perceber essa questão do efeito sanfona, lembre-se que para você corrigir
esse desnível, a gente vai enganando o corpo aos pouquinhos através de uma dieta com déficit energético planejado, calculado, ajustado para a realidade de cada paciente, com docinho, com hambúrguer, com pizza, com o que puder ser feito para que o paciente consiga seguir e estar o tempo inteiro em progressão, tá? Então, esses são os pontos que a gente precisa fazer para corrigir os fatores relacionados à homeostase, ao equilíbrio fisiológico. O segundo fator é o ambiente. E eu queria saber de você que está agora aqui assistindo, queria que você colocasse aqui no chat se o ambiente que você está presente, a maioria das vezes, né, seja a sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, o ambiente no qual você está inserido, ou você mulher está inserida, me diga, é um ambiente que ele facilita você alcançar o seu objetivo, por exemplo, emagrecimento, ou é um ambiente que ele não facilita, ele não contribui para o seu emagrecimento? Bota aqui no chat para mim, por favor. Vamos lá. Quero saber se o ambiente facilita ou não facilita. História minha, o ambiente quando eu era mais novo, quando eu comecei a emagrecer, não facilitava, minha amiga. Rapaz, quando eu não estava em dieta, ninguém tinha dinheiro para nada. Resolvi fazer dieta hoje, todo final de semana alguém queria pedir uma pizza. Todo mundo tinha dinheiro para comprar uma coxinha. Todo momento alguém me chamava para comer água. Então, queria saber com você. Bruninha botou aqui, não facilita tanto. Carla, não facilita. Diliane botou, o ambiente facilita porque eu moro só e não compro gordices. Ivana aqui tem muita força de vontade. Rafa, em casa assim, trabalho não. Olha só, a Adriana tem cozinheira. Então aí é bom demais. Quem tem cozinheira? E Sandra falou que não facilita. Pois bem. Este é um fator super importante dentro de um processo de emagrecimento. E ele é um fator muito contributivo para o efeito sanfona. Isso porque é um fator do ambiente, né? Isso por quê? Porque ambientes obesogênicos, ambientes que não contribuem para a perda de peso, ou seja, que contribuem para que você ganhe peso, eles possuem um impacto muito forte na nossa vida. Primeiro porque a gente tem essas barreiras de como driblar, de como a gente vai lidar com essas situações. E a gente tem alguns pontos que são importantes. O primeiro deles é porque todo esse ambiente, toda essa área que você está presente, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em casa, ele tem correlações com sinalizações cerebrais envolvidas com a nossa memória, com o nosso aprendizado, envolvida com a nossa capacidade de relacionamento, de emoções, né? Então tudo isso também meio que atrapalha, né? Meio que interfere no nosso processo de decisão, né? E como assim, Gabriel? Pense comigo, você chega num ambiente onde você que está em dieta, né? Você senta num ambiente, olha para o lado e vê uma pessoa comendo um sanduíchezinho, do lado dela tem uma vasilha aberta. Você olhou para o lado, tem essa pessoa assim, olhou para o outro, uma pessoa sentando no banco do seu lado, abrindo uma marmita e se alimentando. Ali você se sente muito confortável em pegar a sua própria marmita e fazer essa refeição agora. Mas aí você chega no seu trabalho, né, você vai na copa você abre a marmita, começa a fazer sua refeição, aquele ovo cozido já anuncia que você está comendo, né? Já dá aquela sinalização. Aí vem um brother que vai pegar um café e fala, Gabriel, que isso, cabeça? Que isso que tá fazendo aí, cara? Comendo ovo, pô. Ovo? Pelo amor de Deus, pô. 3 horas da tarde? Essa hora de comer ovo cozido, velho? Pô, você quer que eu pague um salgado pra você ali? Que eu pago um salgado pra você, cara, pelo amor de Deus. Ali, Gabriel vai ver, no segundo caso, que você está em contradição com o ambiente. O ambiente ele não quer aquilo. O ambiente às vezes pede um docinho, pede sequilho, pedimos pizza, vai comer essa marmita aí, vai abrir um brócolis no meio do nada. Você fica desconfortável, né? Enquanto que no ambiente que você tem pessoas que também fazem dieta, faz com que você não tenha esse conflito mental se você está fazendo o correto ou não. E aí, isso faz com que o seu processo de decisão
facilite, né? E aí quando você vai na próxima vez na copa do seu trabalho, você já pensa duas vezes, pô, será que eu vou comer na copa ou se eu desço para comer lá embaixo? Porque na copa, pô, eu fui comer, a galera, pô, ficou criticando porque abriu minha marmita de ovo, tá incomodando os outros. Mas lá embaixo eu vi duas pessoas se alimentando, então eu vou fazer isso, vou lá para baixo. Então você começa a mudar o seu ambiente para um ambiente que te aceite melhor, né? Que você se sinta mais pertencente àquilo dali, tá? E aí, um ponto... para quem chegou por agora, lembre-se que as perguntas podem ser feitas aqui no chatzinho, tem uma interrogação. É só fazer as perguntas, ao final da apresentação eu vou responder todas as perguntas, tá? E aí lembrando que esses fatores ambientais, eles podem ser contributivos, como eles podem ser de encontro, né? Eles podem ser prejudiciais para a nossa questão. Uma coisa que é muito importante é a questão do acesso à comida, né? Acesso à comida que eu digo, acesso a comidas que são industrializadas, cheias de calorias naquele momento. Então, vamos supor que você chega no seu trabalho, esqueceu de sua marmita, e ali você tem uma pessoa que, né, tem lá um biscoito recheado, né? Um outro colega seu tem uma barrinha de chocolate que ele trouxe para o lanche. Então ali, essa questão de você estar num ambiente onde todo mundo te oferece alimentos hipercalóricos não favorece com que você emagreça, né? Não favorece com que você tenha uma perda de peso e facilita o efeito que você tenha de ganho de peso, tá? Disponibilidade. Muitas das vezes a pessoa compra barra de chocolate, compra o biscoito recheado para ter em casa. E aí quando ela fala assim, putz, de vez em quando eu não consigo resistir, eu como aquilo dali. Isso é você formando um ambiente que não contribui para o seu resultado. Ao invés de você ter um biscoito recheado ali, você tem uma fruta, você tem um iogurte, você tem uma bebida proteica, você tem uma barrinha de proteína. São coisas que facilitam com que o seu ambiente leve você também ao seu resultado. Mas quando você não forma esse ambiente dessa maneira, o ambiente ele fica contributivo para que você ganhe peso, tá? E um outro ponto que é importantíssimo é sobre o aumento das porções. O aumento das porções eu quero dizer o quê? Hoje em dia, quando você vai nesses restaurantes que são fast foods, normalmente a pessoa pergunta, você aceita aumentar o tamanho da batata frita, ou então adicionar uma carne, ou aumentar o tamanho do refrigerante, ou a receber uma sobremesa, custa apenas R$1, custa apenas R$2, e aí as pessoas normalmente por perceberem que aquilo é uma oferta irrecusável, ela vai lá e fala, eu quero. E não pensa nos valores calóricos do que é necessário. Não estou nem falando você ficar bitolado, olhando caloria para cima e para baixo. Mas de você saber, nossa, um próprio sanduíche me satisfaz. Não tem por que eu aumentar o tamanho dele. Nossa, da última vez que eu comi um sanduíche com batata frita, por exemplo, eu já fiquei muito cheio. Então se eu aumentar isso, eu vou ficar mais cheio ainda, vou ficar vomitando aquilo. Então, inibir esse tipo de estímulos que fazem com que a gente aumente as porções é uma coisa, é uma forma que você tem também de facilitar com que você não ganhe peso, tá? E os fatores de estresse. Nós temos hoje em dia uma rotina muito estressante, muito conturbada, e isso prejudica muito no processo de emagrecimento, tá? Então o que você deve fazer? Primeira coisa é você controlar o seu ambiente. Controle o seu ambiente, né? Então busque pertencer, fazer parte, né, de grupos, de ambientes que te aproximem do seu resultado. Ambientes que te deixem confortável no caso. Então assim, se você se sente desconfortável dentro de uma sala de musculação, dentro de uma academia, nossa, então você tem que buscar um lugar que te conforte. Seja um tatame, um lugar de centro de treinamento de artes marciais, seja uma piscina de natação, né? Seja a rua, a orla, a corrida de rua, a corrida de o ciclismo. Então busque estar em ambientes onde aquilo te aproxime do seu resultado. Aquilo deixe você mais próximo do resultado que você quer. Que te estimulem a ser uma pessoa melhor, inclusive. Que aproxime você de ser uma pessoa melhor. E você se afasta também dos ambientes que te prejudicam. Ou você tenta alterar o impacto disso no seu dia a dia. Então se você vê que o pessoal do seu trabalho normalmente leva um petiscozinho, teste levar um petisco que seja saudável para que eles testem. Eu já fiz isso na época de trabalho e sempre funcionou. Algumas pessoas olham, é fit, olha meio torto. Mas tem gente que aceita a experiência, come aquilo tudo certinho e, adorou. E você fala, nossa, rico em fibra, né? Não tem adição de açúcar. Então você tem todo um benefício por detrás. E aí você começa a estimular pessoas que estão ao seu redor a também terem bons resultados com isso.
tá? E aí você também deve dificultar o acesso ao fast food. Então não ter, por exemplo, aplicativos de delivery, né, no seu celular, pelo menos nos dias de semana. Não tem porquê do lado bipa lá um negócio falando que tá na hora de você comer hot dog, o preço massa na pizza, terça é dia de cachorro quente, e aí começa você ser bombardeado por estímulos de que você deve estar comendo alguma coisa e você nem tá com fome, e aí você acaba pedindo, tá? Ajeite o seu cantinho do descanso. Não vou deixar nunca de falar que você precisa regularizar o seu sono, e formar um ambiente bom para dormir é fundamental, tá? Então, se precisar, você conversa com aquelas pessoas que fazem parte dos seus grupos, dos seus ambientes. Falo isso com o paciente. Muitas das vezes o paciente tem uma pessoa que sempre sabota a dieta dela. E aí você chega para a pessoa e conversa seriamente. Olhe, fulana, eu estou em um processo de emagrecimento, é uma fase para mim bem desafiadora, mas eu conto com a sua participação para que eu possa chegar em um resultado bom. Para isso eu só peço para você uma coisinha. Não me convide para poder comer esse tipo de alimento, porque são alimentos que de fato eu sinto uma fraqueza. Mas é só para eu atingir o meu resultado, né? Então nos momentos X, Y e Z a gente vai comer no sábado, tem o dia da refeição livre, a gente vai fazer essa refeição e tudo mais. E nos demais dias eu peço para que você me ajude ao máximo para que eu me mantenha disciplinada dentro da minha dieta, tá? Então isso é fundamental. E o ponto final, que é os fatores relacionados ao comportamento. Isso aqui a gente vai trabalhar todos os dias, durante meses, e sempre será trabalhado durante toda a sua vida, né? Porque só fazer dieta não resolve. Quando a gente fala de dieta, o plano nutricional é um plano que está descrito. Às vezes é aquilo por um mês, por 2 meses, né? Mas por trás do plano nutricional existe a educação nutricional. É tudo aquilo que você aprende durante toda a jornada, durante todo o acompanhamento nutricional. É saber fazer boas escolhas, é saber a quantidade daquilo que é necessário para você, daquilo que é suficiente para você, tá? É saber lidar em situações sociais, é você saber que você pode comer determinados alimentos que estão ali dentro do plano nutricional, é só você não ter o excesso. Sempre que você tiver comedimento, que você tiver equilíbrio, aquilo dali não vai ser prejudicial para a sua saúde, tá? E aí nós temos dentro desse processo de comportamento a falta da autoobservação, a falta do autoconhecimento e a falta da capacidade de realizar tarefas. 3 pontos muito importantes, né? Então, automonitoramento. Muitas das vezes você tem hábitos que você nem sabe que você faz. A gente chega em consultório aqui, eu falo assim, quero que você faz de manhã. E a pessoa vai comportando, vai falando, e você fala, você percebe que esse movimento aqui, esse comportamento é um comportamento que te atrapalha? Aí a pessoa vai, verdade. Você percebeu que se você fizer isso, ao invés de fazer isso, isso aqui pode te ajudar? Aí a pessoa fica, meu Deus. Então tem vários comportamentos que você não sabe que você faz, mas você faz. Então se auto-observar é o primeiro passo, se auto-perceber. Ter uma imagem sobre você mais fidedigna. E aí você tem o segundo passo, que é o autoconhecimento. Muitas das vezes a pessoa chega aqui no consultório e ela tem uma autoimagem muito defasada, muito prejudicada. E isso precisa ser trabalhado. Tem coisas que a gente consegue trabalhar aqui no consultório, mas tem coisas que principalmente são tratadas em terapia, com acompanhamento de um bom psicólogo, tá? Então você ter um autoconhecimento é um movimento excepcional para que você tenha uma mudança e um enfrentamento dos fatores relacionados ao seu comportamento, né? Aí você tem um autoconhecimento, autopercepção, autoconhecimento, e aí você tem autoeficácia. Autoeficácia é citado em artigo científico demonstrando que é um dos fatores contributivos para o emagrecimento e para a manutenção do peso perdido. Isso porque a autoeficácia ela vem da contemplação de que você já se conhece e que você é capaz de realizar aquilo. Então, se chega uma pessoa e fala, eu não sou capaz de emagrecer, ela nem começa a fazer dieta. Eu sou capaz de emagrecer, mas toda vez que acontece isso eu sou assim. Você pode errar, mas você não erra o tempo inteiro, tá? Então, ter autopercepção, automonitoramento, autoconhecimento e autoeficácia. Acreditar no seu potencial. E o comportamento, ele é o mais importante para que você mantenha um resultado. Então, quando você estiver fazendo uma dieta, lembre-se que a dieta é uma coisa pequena, é um plano nutricional. E a educação nutricional é o mais importante, é o que modifica o seu comportamento e faz com que você sustente os resultados por longo prazo, tá? Pois bem,
Então, primeiro ponto, ter autoeficácia, fazer a terapia, ter um acompanhamento com pessoas que te auxiliem durante todo o processo, entender, para que ele te mostre o quanto que você tem de potencial, tá? E se autoconhecer e autoperceber. Perceber os comportamentos que fazem com que você esteja cometendo um excesso e os momentos que você está falhando ali, né? Está escasso. O que você deve fazer é, primeiramente, você tem que aprender com a jornada, né? Então, dieta é uma coisa, educação nutricional é outra. Segundo ponto é você estar em ambientes que você ame estar, que você gosta de estar. Se você treina tem um meme que tá rolando aí agora aí de uma mulher da novela Pantanal, que a pessoa, eu quero ir embora, eu não gosto daqui, eu quero ir embora, eu vou me embora. E a galera na academia fazendo esse vídeo. Eu olho aquilo ali e falo assim, claramente isso aí vai te afastar do seu resultado final. Porque se você está num ambiente onde o tempo inteiro você quer ir embora, nossa, como é que você vai manter isso durante 2 anos? Não tem como. Você tem que estar num ambiente que você gosta de estar. Vai ter um desconforto, mas que você goste de estar ali e ter essa mudança de comportamento. E aí tem uma frase muito boa que eu gosto e utilizo com meus pacientes, que é o seguinte: é você cuidar de si mesmo como se cuidasse de alguém sob sua responsabilidade. Então é você olhar para você mesmo e perceber que você mesmo, você está sobre a sua própria responsabilidade. Se você tivesse um cachorro, um filho, um parente que você precisa cuidar, você daria todo o carinho possível, você daria todo o suporte, você colocaria nos melhores profissionais, daria os melhores suplementos, os melhores medicamentos, faria as melhores terapêuticas com aquela pessoa, mas com você, às vezes você não faz, né? Então, cuidar de si mesmo como se estivesse cuidando de alguém sobre sua responsabilidade é fundamental, tá? E agora eu queria saber de vocês, né? Eu queria saber de vocês as dúvidas principais que vocês têm. Já vão mandando aqui na interrogaçãozinha que está no canto inferior direito para que eu responda. Quais são suas maiores dúvidas sobre tudo isso que a gente falou, sobre o efeito sanfona, sobre o emagrecimento, sobre como a gente pode manter o peso e sobre essas estratégias? Podem mandar aqui no chatzinho, já tem uma pergunta. Tem algum alimento que aumenta mais a saciedade? Tem sim, com certeza. Vamos lá. Existem formas de a gente aumentar a saciedade. A primeira delas é você aumentar o volume alimentar de uma refeição. E aí você, por exemplo, se você pensar naquela velha analogia, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Os dois pesam a mesma coisa, mas 1 quilo de algodão é uma quantidade enorme, o volume é enorme, e 1 quilo de chumbo é um volume menor. Esse é o mesmo princípio que a gente aplica para dieta. Você tem um volume gástrico, né? Você tem uma capacidade gástrica. Então, quando você quer comer mais e você não tem e não quer comer muitas calorias, você vai procurar alimentos que têm um grande volume e um baixo valor calórico. Alimentos esses são folhosos, né? A selga, alface, rúcula, agrião, tudo isso aí você pode utilizar, repolho. O segundo ponto, vegetais, por exemplo, como brócolis, o couve-flor, beterraba, cenoura, são alimentos que você também pode utilizar e possuem baixo valor calórico. Outro ponto que faz com que a gente também tenha mais saciedade são fibras presentes em frutas. As frutas também têm são ótimas em relação ao volume, tá? Então, frutas são ricas em fibras, farináceos como aveia, linhaça, chia, são interessantes também para fibra. A fibra te dá muita saciedade. Fontes proteicas também dão muita saciedade, então frango, ovos, peixe. Alimentos ricos em gordura também, só que alimentos ricos em gorduras como azeite de oliva, os óleos, amendoim, castanhas, eles te dão mais saciedade, mas tem um valor calórico mais alto. Então eles precisam ter um pouquinho mais de cautela quando a gente contabilizar. Perfeito? Mais dúvidas, por favor, me mandem aqui. Pode mandar no chat também, que agora eu estou lendo o chat. Agora eu consigo ler o chat. Vamos lá, vamos lá. Boa. Outra pergunta. Não sinto fome pela manhã e quando como mais tarde eu quero comer tudo, pois sinto muita fome. Pois bem, esse aqui é um mini efeito sanfona num curto prazo de 1 hora, né? Então, por exemplo, muitas das vezes a pessoa ela chega de manhã, não sente fome, e aí como ela não sente fome, ela não come nada, ou come um volume muito pequeno.
E ao longo do dia, né, ela tem estresse no trabalho, ela tem estresse no treinamento, ela tem estresse no dia a dia, pega engarrafamento, né, alguém xinga na rua e tudo mais, alguém quase bate no carro, tudo isso gera um estresse. E aí faz com que a pessoa fique em situações de adrenalina elevada, situações de combate, né? Aí chega no final de tudo isso, o que é que o corpo viu? Nossa, ela ficou em privação alimentar de manhã, não comeu muita coisa, o que comeu, comeu pouco, vários momentos de agressão, vários momentos de conflito, vários momentos de estresse, de adrenalina, de luta. Minha amiga, isso foi privação, isso foi ameaça, papai. E aí, cadê que você repõe esse gasto energético? Cadê que você me entrega isso tudo de energia? Então você tem uma ativação ali no finalzinho da tarde para o início da noite de grelina, aumento de grelina, fazendo com que você sinta mais fome. Aí você chega em casa, e essa é a pior parte, seletividade alimentar zero. É quando você mistura, sei lá, pão com manteiga, ketchup e açúcar, sei lá, você faz alguma mistura dessa e come sem saber o que você está comendo, né? Tem pessoas que saem do trabalho, ainda vão no mercado com fome, aí começa a comprar vários alimentos que não vão consumir, mas na cabeça da pessoa vai. Então, assim, o ideal para corrigir essa questão é você ter uma refeição, mesmo sem fome, no período da manhã, ter refeições fracionadas, né? Então, normalmente a gente utiliza de 3 em 3 horas, alguns pacientes podem ficar até 4 horas entre uma refeição e outra, para que estes sintomas se amenizem, sejam minimizados. Perfeito? É assim mesmo, tá vendo o que ela falou que é assim mesmo? Pois bem, entendeu? Então, gente, o nosso corpo ele é inteligentíssimo e ele é super eficiente em usar energia. Então, sempre quando você tentar enganar o corpo, assim, tipo, vou ficar o dia inteiro sem comer nada, você não vai atingir o resultado que você quer. Porque para ele não é importante que você fique com o corpo do verão, o shape do verão. Para ele é importante que você sobreviva. E é por isso que ele armazena a gordura corporal, tá? Ele quer que você sobreviva a longos períodos. Tanto é que, até mesmo o caso de pessoas que tiveram longos períodos em jejum, são pessoas que têm um percentual de gordura mais elevado. Senão você padece, você pode gerar um óbito. Outra pergunta aqui, ó. Por que durante a semana faço a dieta de boa, mas fim de semana dá vontade de chutar o balde? Boa pergunta, essa pergunta aqui é top demais. Por que acontece isso? Primeiramente, no final de semana a gente perde uma coisa chamada rotina. Então, onde normalmente você acorda às 5 da manhã, 6 da manhã para realizar suas atividades, tem um horário, sua marmita está pronta, você faz a refeição, tem um horário certinho para fazer a refeição, vai para o trabalho, no trabalho faz as coisas, daqui a pouco dá um pulo na copa, comer uma coisinha, que é um lanchezinho que já está planejado, passa um tempinho, almoço, sentou, almoço, voltou ao trabalho, pau, toma um cafezinho da tarde, toma um lanche, vem de noite, cansado, mas aí vai, faz aquela última refeição, vai para academia, faz o treinão, volta da academia, faz a refeição, quando ele dorme. Rotina. O corpo adora rotina. Quando o nosso corpo tem rotina, toda a liberação de hormônio ela fica regularizada, porque o seu corpo já sabe o que é que você faz. Aí você chega no final de semana, ao invés de acordar 5, 6 horas da manhã, acorda 9, que é depois da sua segunda refeição. Aí você já fica confuso, você não sabe o que é que você faz, e o seu corpo também não. E aí ele começa, na sinalização de cortisol que eu tinha de manhã, agora eu libero agora, e a fome vem agora e não vem, e aí você começa a se perder. E aí no final de semana, por não ter essa rigidez da sua rotina, você pensa, estou fora da dieta. E se você pensa que está fora da dieta no final de semana, você começa a pensar, se eu estou fora da dieta, o que eu posso comer de diferente? E aí começa, aí são os pensamentos sabotadores. Mas o final de semana ele é um dia como outro qualquer. Claro, você não precisa ser pessoa super rígida, caixinha e tudo mais. Meus pacientes mesmo têm refeição livre no final de semana. Mas é você saber como podar, como regularizar isso, como controlar a sua rotina para que aquilo influencie menos. Se for fazer uma refeição livre, é sempre uma refeição do dia, não são todas. Normalmente o paciente treina, normalmente o paciente faz as demais refeições dentro do planejamento nutricional. Tem rotina para poder isso estar bem regularizado, tá? Então é justamente por causa disso, porque às vezes a gente tem uma percepção, um entendimento de que o final de semana é um momento de regalia, é um momento de recompensa, é um momento de jogar tudo para cima. E não é bem assim que acontecem as coisas, né? A gente precisa ser um pouquinho mais maduro nesse aspecto, justamente para poder deixar tudo organizado, deixar tudo alinhadinho, tá? E aí nosso corpo funciona certinho. Rotina é bom demais. Rotina
super correlada com o emagrecimento e com qualidade do sono. Pessoas que às vezes têm um sono muito mal ao longo da semana, aí no final de semana perde noite de sono, é bola de neve para você ganhar peso, tá? Vamos lá, galera, últimas perguntas, por favor, mande aqui nessa interrogaçãozinha que fica no canto inferior direito, logo aqui, tá? E logo mais a gente vai falar sobre como você precisa, do quanto que isso é importante para que você não sofra o efeito sanfona. São duas dicas top, duas dicas nutricionais tops que você precisa ter para nunca mais sofrer de efeito sanfona, para nunca mais sofrer em perder os resultados que você obteve durante toda a sua determinação e dedicação de uma dieta, né? As duas principais dicas que eu dou para vocês, né, são relacionadas aos principais erros que fazem com que uma pessoa cometa, com que tenha o efeito sanfona, né? As pessoas cometem dois erros basicamente quando elas sofrem do efeito sanfona. O primeiro é porque as pessoas às vezes querem corrigir o que foi construído em 2 anos em 1 mês. Às vezes a pessoa chega aqui e fala assim: eu queria perder 15 quilos em 1 mês, porque tem um casamento, porque tem uma festa, em 2 meses. Aí eu falo: quanto tempo demorou para você ganhar 10 quilos? 15 quilos? Começa a risadinha. Se você demorou 2 anos construindo 15 quilos, como é que você vai conseguir de forma sensata perder esses 15 quilos? Não, vou pedir para você 2 anos, a gente consegue mais cedo, mas você tem que entender que isso não acontece em 1 mês, né? Então ter pé no chão do que é a realidade. A pressa é inimiga do seu processo, só vai gerar frustração, né? E aí a pessoa fala assim: vamos supor, esses 15 quilos, esses 10 quilos seu aí você vai perder em 3 meses. Nossa! 3 meses? Aí você sabe, a pessoa não vai morrer em 3 meses. 3 meses vai passar independente de você ou não. Independente se você estiver na dieta ou fora da dieta, 3 meses passam. Se você estiver dentro da dieta, você chega nos seus menos 10 quilos. Fora da dieta, não. Entendeu? Então, você precisa ter pé no chão quanto a isso, tá? Então, e outra coisa que é muito importante, as pessoas sempre superestimam o que elas poderiam fazer em 1 mês e subestimam o que elas fariam em 1 ano, né? As pessoas pensam no mês, eu vou perder X quilos, mas em 1 ano, a gente tem pessoas que têm excelentes resultados em 1 ano, justamente porque conseguem manter essa mentalidade de que as coisas não se constroem da noite para o dia e de que pressa durante o processo pode simplesmente gerar apenas a frustração, tá? E pensar apenas em curto prazo. Antes de responder essa daqui, eu vou responder uma perguntinha que já lançaram aqui, ó. O efeito sanfona piora com o passar da idade? Piora se você tiver vários efeitos sanfonas, né? Então você pode ter, quando você faz efeito sanfona, lembrando que é uma agressão, né? Uma ameaça que nós temos no nosso corpo, o seu corpo ele reage de fato de forma compensatória. Então se você supercompensa uma vez no efeito sanfona, a segunda vez no efeito sanfona, a terceira vez no efeito sanfona, você está destruindo o seu físico. Você está destruindo todo o funcionamento do seu corpo quando você faz isso. Então isso vai obviamente piorar com a idade. Então quanto antes a gente controlar essas questões que são comportamentais, ambientais e do nosso físico, melhor nós teremos de resultado, tá? Então sim, ele piora com a idade. Outra pergunta que fizeram aqui é: quando se esquece a marmita e nesse dia não tem tempo como normal para fazer uma refeição, barrinha de cereal ajuda? Não ajuda. Uma barrinha de proteína, ela seria mais interessante. Existem 2 formas também de você fazer, 3 para ser mais exato. Você pode ter um shake de proteína pronto, né? Então você pega uma coqueteleira, que nem esse aqui, sem água, bota o pó, né? Bota o pó do whey protein, bota ali o que você quiser colocar, uma chia, uma aveia, separa ali uma fruta, coisa do tipo, e todas as vezes que você sair muito apressada, você cata ali, partiu e levou. Uma outra forma é você levar umas coisas chamadas ready to drink, né? São RTDs, bebidas lácteas proteicas, como o Ioprop, Iracanjubu Whey, Talac Protein, que também são interessantes você ter em casa para nesses momentos que você precisa de um alimento rápido e você pode pegar ali e levar embora facilmente. E o terceiro ponto é a barrinha de proteína. Barrinha de proteína também são interessantes nesse processo. Ao contrário da barrinha de cereal, ela tem um teor de proteína mais alto e faz com que você tenha mais saciedade, e essa proteína a mais favoreça mais o emagrecimento. 2, normalmente tem uma quantidade maior de fibras.
3, tem uma seleção maior de carboidratos. Então, normalmente, barrinha de cereal tem um bocado de açúcar adicionado. Açúcar invertido, glicose, frutose, um bocado de coisa ali de açúcar que pode prejudicar o seu processo de emagrecimento e não te dar saciedade. E aí você vai comer uma barrinha, vai dar 30 minutos e vai sentir fome de novo. Então, normalmente, eu prefiro que você tenha uma barrinha de proteína, tá? O que mais de perguntas que tem? Vamos lá. O último ponto que eu queria falar para vocês sobre um erro que faz com que as pessoas cheguem no efeito sanfona e se frustrem durante o processo é pensar apenas no curto prazo pode comprometer o seu longo prazo. Então, muitas das vezes a pessoa vai e fala assim, eu quero fazer o uso de substância X, Y, Z, eu quero fazer essa estratégia aqui super mirabolante, gera um dano e isso às vezes pode ser irreparável. Você pode nunca mais conseguir emagrecer por causa disso. Eu vejo isso com pessoas que de forma precoce iniciam o uso de esteroide anabolizante e não têm interesse em continuar com isso, fazem terapêuticas que são muito agressivas e lá na frente não conseguem ter um resultado positivo por questões hormonais, físicas e às vezes psicológicas e emocionais, tá? E aí aquilo te tira do jogo e aí nunca mais você quer estar ali presente. E aí isso também pode, de fato, tirar você do jogo, tirar você daquilo que mais lhe agrada, que é treinar, que é você ter uma saúde positiva, ter uma saúde que faz com que você consiga realizar várias tarefas no dia a dia, tá? Então, 2 erros fundamentais que eu peço para que vocês não cometam, peço para que vocês sempre olhem com muita atenção, é querer corrigir o que foi feito em 2 anos, em 1 mês, e lembrar que você se concentrar apenas no curto prazo pode prejudicar o seu longo prazo. Sempre pense no curto, médio e longo prazo. Tem gente que depende de você, tem gente que precisa que você esteja saudável, precisa que você esteja íntegro para que seja esse suporte, seja essa fortaleza. Então, se submeter a estratégias que sejam muito mirabolantes, que prejudiquem essa saúde, que façam com que você saia do jogo, pode ser uma escolha que você carregue a consequência para a vida inteira. Tá? Minha galera, o que eu tinha planejado foi tudo isso. Nós temos aqui 1 hora de live falando sobre esse tema sensacional que é o efeito sanfona, muito comum hoje em dia, tanto em consultório como também nas mídias sociais, nos grupos sociais que nós conversamos hoje em dia, tá? Eu peço para que vocês, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode ir lá no meu direct mandar mensagem. Eu queria que vocês mandassem lá no direct quais são os temas que você gostaria de ver aqui na live, tá? Quais são as temáticas que você gostaria de assistir aqui pra gente falar, um papo sensato, nutricionalmente saudável, de alto valor biológico e tudo mais, tá? Queria que você me mandasse lá. Lembrando sempre de que você, para ter bons resultados, é fundamental que você tenha um acompanhamento nutricional, que você tenha um acompanhamento de profissionais que facilitem sua jornada, que facilitem com que você chegue no seu objetivo, tá? E não que te passem uma solução mirabolante no qual você não consegue dar conta depois de 30 dias, no qual você não consegue manter depois de 30 dias. Seja por uma questão de ser muito esforçoso fisicamente, como financeiramente, como psicologicamente, tá? Então, queria agradecer muito a presença de todos vocês que estavam aqui, né? Todos os comentários, a todas as perguntas que foram feitas também, tá? A todo mundo que compartilhou a live, que mandou para o amigo, que mandou para a amiga, que mandou para aquele grupo da família ali para poder saber mais sobre nutrição, né? Muito obrigado por todos vocês que fizeram isso aqui possível, tá? E eu queria mandar um beijo muito grande para vocês, um forte abraço do Nutri e nos vemos em breve. Tudo bem? Tchau, tchau, gente. Boa noite e até mais.